De volta ao Rio, o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi alvo de operação da Polícia Federal, que investiga a manipulação de resultados. No Sul, o meu Inter conta com retrospecto positivo contra o Criciúma para colar no G4. Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto aí, né? Renata Fã, Denilson, comentando tudo sobre esse caso polêmico aí de Bruno Henrique, que está sendo alvo de investigação aí da manipulação de aposta, né? De um jogo aí do ano passado. Vamos ver aí o que Renata Fã e Denilson vão falar sobre esse caso. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Uma notícia sempre ruim, há muito tempo sabemos que vários esquemas de manipulação de apostas estão sendo investigados e a Polícia Federal aqui no Brasil também tem várias investigações, teve inclusive algumas diligências e no Rio de Janeiro eles foram até a casa do Bruno Henrique, atacante do Flamengo, que é suspeito num jogo específico contra o Santos, finalzinho lá do Campeonato Brasileiro do ano passado. E o repórter Pedro Dobal vai contar pra gente quais são as informações e o que está acontecendo nessa história. Olá, Pedro. Oi, Renata. O atacante Bruno Henrique do Flamengo foi alvo hoje de uma operação que investiga a possível manipulação de cartões em uma partida do Campeonato Brasileiro envolvendo aí apostas esportivas. Os agentes da Polícia Federal e do Ministério Público estiveram hoje de manhã em endereços ligados a ele, como a casa dele na Barra da Tijuca e o centro de treinamentos do Ninho do Urubu, que também fica na zona oeste da cidade. Ao todo foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, inclusive contra parentes de Bruno Henrique. Além do Rio de Janeiro, os agentes também estiveram em 4 cidades de Minas Gerais. A partida investigada aconteceu em novembro do ano passado, foi contra o Santos. Essa partida foi no Mané Garrincha, em Brasília. O Bruno Henrique, já no fim do jogo, nos acréscimos do segundo tempo, recebeu um cartão amarelo, depois de um lance envolvendo o Soteldo, e em seguida se irritou bastante com o juiz, acabou recebendo um cartão vermelho. Pelo menos 3 apostas feitas em 3 plataformas diferentes por usuários criados pouco antes da partida estão sendo investigadas. Essas 3 apostas somadas dão R$ 6.800, com retorno que chega a R$ 13.700. Essa investigação começou depois do alerta que foi feito pela Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF. A gente procurou o departamento jurídico do Flamengo, que disse que já defendeu o jogador numa investigação parecida que tramitava no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Flamengo também alegou que os valores são ínfimos para um atleta do porte do Bruno Henrique e disse também que não houve nada de estranho nos lances citados. Bom, a investigação está correndo. Realmente é um assunto chato, não é? Porque os jogadores, eles precisam se distanciar disso. Realmente, eles são agentes do futebol. Eles é que compõem o espetáculo, dão vida a todo tipo de manifestação dentro de campo. E o Bruno Henrique tem essa questão suspeita. Agora ele vai ter que resolver isso. O Flamengo certamente vai apoiá-lo, vai oferecer a defesa. Mas ele está sendo investigado, isso é fato. Inclusive, celular, computador, tudo isso foi apreendido. Eu fiquei bem surpreso. Fiquei bem surpreso porque a gente acompanha a carreira do Bruno Henrique já tem um bom tempo, desde a época do Santos. A história linda que ele construiu com o Flamengo, renovação de contrato, a permanência. A gente vê a jogada do lance, né, que foi no ano passado no Campeonato Brasileiro. E aí, pelo que a gente tem acompanhado de ontem para hoje, familiares envolvidos nessa questão da aposta. Agora é esperar a polícia investigar e saber qual que vai ser o final dessa história aí. Realmente é algo muito grave porque vários atletas, a gente sabe que o Paquetá, que é jogador importante na Inglaterra, da seleção brasileira, está sendo investigado. Isso mexe com o psicológico, isso deve ser uma coisa bem chata, até porque, principalmente, atinge a imagem e a idoneidade do atleta. Do atleta e, consequentemente, do clube também, né? Porque ele veste a camisa de um gigante do futebol brasileiro, por isso essa repercussão toda. A expectativa é que isso seja rapidamente esclarecido. Agora, falar do federal, suspeito aí de participar, de ter levado um cartão amarelo com envolvimento em apostas. E a nossa reportagem está nas ruas, está em campo e está no F360 para trazer informações. Primeiro, vamos ao Rio de Janeiro. Pedro Henrique Torre traz informações
sobre o caso Bruno Henrique. Bom dia, Pedro. Bom dia, Abel. Um abraço para você, um abraço para todos aí do 360, todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, um dia já complicado e turbulento para o Flamengo, né, com essa questão do Bruno Henrique, alvo de investigação da Polícia Federal, também com o Ministério Público do Rio de Janeiro, por conta de uma suposta participação no esquema de apostas aí, né, de casa de apostas, enfim, por conta de um cartão recebido no ano passado, cartão amarelo recebido no ano passado na partida contra o Santos no dia 1º de novembro, segundo turno do Campeonato Brasileiro. O jogo foi disputado em Brasília, mando do Flamengo. O Flamengo acabou derrotado por 1-0. O Bruno Henrique, aos 50 minutos do segundo tempo, ele recebeu um cartão amarelo depois de uma falta no Soteldo, reclamou bastante e aí depois acabou expulso por ofender o árbitro. Tem até na súmula, o Rafael Klein colocou lá que ele se sentiu ofendido, foi xingado, seu árbitro, você é um M, colocou lá o Bruno Henrique. Então, deflagrada essa operação pela manhã, 12 mandados de busca e apreensão, Rio de Janeiro, também Belo Horizonte e outras cidades do interior de Minas. A Vitória depois vai trazer para a gente mais informações com detalhes, mas do lado do Flamengo, o Bruno Henrique, como houve busca e apreensão aqui atrás, onde eu estou, na sede da Gávea, também no Ninho do Urubu, o Bruno Henrique, ele tem um quarto lá, tem um serviço de hotelaria dentro do Ninho do Urubu, então o Bruno Henrique tem o seu quarto lá na concentração e também na casa do jogador, que foi acordado por agentes da Polícia Federal e aí teve que entregar, enfim, computador, celular, enfim, todos os aparelhos eletrônicos ali que estavam nesse mandado de busca e apreensão para, de fato, serem analisados nessa questão. Então, o Flamengo recebeu com surpresa essa investigação diante do Bruno Henrique. A priori, ele está treinando no Ninho do Urubu neste momento, chegou ao CT Rubro-Negro, atividade marcada para as 9h30 da manhã, e vai para Belo Horizonte, justamente para Belo Horizonte, a cidade natal dele, né? Onde o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e a própria assessoria do Bruno Henrique, a gente contactou, não tinha, disseram que não iam se pronunciar nesse momento. O Flamengo, a posteriori, de fato, divulgou uma nota. A gente tem até a nota aí que o Flamengo divulgou para dizer que o Flamengo tomou conhecimento nessa data da existência de uma investigação ainda em curso versando sobre eventual prática de manipulação de resultados e apostas esportivas. O Flamengo diz que não teve acesso aos autos do inquérito porque é segredo de justiça e diz que vai dar total apoio ao Bruno Henrique. Esclarece ainda que houve uma investigação no âmbito esportivo perante o STJD, já foi arquivado, mas não tem como afirmar que se trata do mesmo caso e aguardará o desenrolar da investigação e reafirma, por fim, que o Bruno Henrique exerce as atividades normalmente e vai para o jogo contra o Cruzeiro. Então, a delegação embarca agora pela tarde para Belo Horizonte, para esse confronto com o Cruzeiro, mas é lógico, Abel, amigos, que isso dá aquela boa tumultuada no ambiente. Uma semana que o Flamengo vai para Belo Horizonte, a delegação volta para o Rio de Janeiro, depois do jogo contra o Cruzeiro, essa programação, e aí depois, no sábado, retorna mais uma vez para Belo Horizonte, aí sim para o confronto decisivo da Copa do Brasil. Bruno Henrique não disputou a primeira partida contra o Atlético Mineiro, estava suspenso, tinha sido expulso naquele jogo contra o Corinthians, na semifinal, na Neoquímica Arena, mas voltaria, pelo menos pode voltar, cabe a uma decisão ao Flamengo, nessa partida contra o Atlético Mineiro, o segundo jogo. Mas vamos ver como é que vai se desenrolar, como é que vai estar a cabeça do jogador, né? Porque familiares dele também estão envolvidos aí entre os investigados. Enfim, vamos observar, porque foi um volume muito grande de apostas na véspera do jogo. Então, vamos observar como é que isso tudo vai caminhar. O Flamengo está mais naquela expectativa, Abel, de aguardar mesmo os acontecimentos, como é que tudo vai se desenrolar, falar pouco e deixar tudo tocando. E como ele foi denunciado, não teve um mandado de prisão, obviamente nada nesse sentido, vai deixar o jogador exercendo a sua atividade, como aconteceu também com o Paquetá, por exemplo, lá na Inglaterra, que o Paquetá passou do caso da investigação, né? Já foi denunciado, o Bruno Henrique está sendo investigado nesse momento.
Muito obrigado. Pedro Henrique Torre, ao vivo do Rio de Janeiro, trazendo informações sobre esse caso do Bruno Henrique, professor Celso Zelt. Que coisa, hein? Na semana da decisão. Isso é uma notícia muito chata, né? A gente nunca gosta de ver o nome dos jogadores, dos protagonistas do espetáculo envolvidos nisso. E tem essa questão, o Flamengo fala, o jogador continua cumprindo suas funções, mas também como fica a cabeça do jogador, né? Do Paquetá, a gente viu que aparentemente afetou, né? O desempenho caiu muito, né? Então, e o próprio grupo, né? O grupo do Flamengo. Então, talvez seja melhor dar um jeito nisso aí, até que a situação seja toda esclarecida. E demora, viu? Porque mesmo no Paquetá a coisa se arrastou muito. Você vê, esse cartão do Bruno Henrique foi no Brasileirão do ano passado. Novembro, 1º de novembro. Um ano atrás. O que também agrava no sentido de que é algo que está sendo muito maturado, né? Tem muito estudo desse caso por trás disso aí. Não é uma coisa simplesmente que está saindo do zero. É tempo suficiente para ter sido analisado com bastante consistência. Nós temos ou não temos a Vitória Leite? Tá ali, Bom dia, Vitória. Bom dia, Abel. Um beijo para vocês do estúdio, para quem está acompanhando a gente. A gente está aqui em frente à sede da Polícia Federal de Belo Horizonte, até porque 12 mandados de busca e apreensão foram expedidos, né? E a maioria deles vai ser cumprida aqui em Belo Horizonte, aliás, em Belo Horizonte, região metropolitana, nas cidades de Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves. Aí vou explicar para vocês. Tentar explicar a parte policial dessa situação, né? Existe um grupo de ações especiais ao combate ao crime organizado, que é o GAECO, que desde o começo está envolvido em todas as investigações referentes a esse tipo de suspeita de manipulação de apostas, de resultados por meio de apostas esportivas. E o GAECO do Distrito Federal iniciou essa investigação depois da partida que aconteceu no Mané Garrincha no ano passado, que vocês bem estavam falando. O que aconteceu? A partir disso, eles perceberam, com empresas que fazem consultoria e fiscalização, que é a IBIA, que é uma empresa internacional, e a Sports Radar, eles fazem esse tipo de análise de risco, né, para ver, então, suspeitas de possível manipulação ou, enfim, suspeitas de apostas estranhas, né? E eu já vou explicar porque a do Bruno Henrique entra nessa questão. E também foi a partir de uma denúncia feita pela Unidade de Integridade da própria CBF, para que então este movimento fosse investigado. O que aconteceu? O Bruno Henrique levou esse cartão amarelo naquela ocasião e ele já estava pendurado. Então, o próximo jogo seria contra o Fortaleza e o seguinte seria contra o Palmeiras. A gente sabe que é praticamente esperado que às vezes um jogador que tem um jogo contra o Palmeiras, por exemplo, leve um cartão amarelo para tirar da frente, digamos assim, né? Para poder ser suspenso, enfim, levar e poder participar do jogo mais importante, no caso que seria o jogo contra o Palmeiras. Claro que isso é tudo suposição e aí que entra o trabalho dessas empresas. O que aconteceu é que, além de familiares, também pessoas ligadas e amigos dos jogadores, ex-jogadores do jogador e ex-jogadores que atuaram com ele na Várzea e também com clubes aqui de Minas, fizeram aposta neste cartão amarelo. Então, quando a gente fala de quem já sabe, né, como funciona o esquema de caso de apostas, a odd, a probabilidade do Bruno Henrique de tomar um cartão amarelo antes daquela rodada era de 20%. Quando a rodada começou, estava em 90%. Por quê? Porque existia um alto número de apostas em cima deste cartão amarelo do Bruno Henrique. E vários deles eram de pessoas ligadas ao jogador, inclusive o irmão do jogador, a cunhada e a prima. Então, além de mandados de busca e apreensão que foram feitos já no Rio de Janeiro hoje, como no Ninho do Urubu, nas casas do jogador, na casa de familiares, aqui em Belo Horizonte e também nas cidades que eu citei do entorno, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves, também vão ser expedidos esse mandado de busca e apreensão, já foram expedidos e vão ser cumpridos. Alguns deles já foram cumpridos. A gente aqui em frente à sede da Polícia Federal, eu tentei conversar com o pessoal da recepção, também falei com o pessoal da assessoria e todos eles me falam a mesma coisa. Como do Ministério Público do Distrito Federal, as informações saem diretamente de lá. E foi no próprio site do Ministério Público do Distrito Federal que a gente teve a confirmação oficial de que está acontecendo essa operação spot fixing, que é um termo utilizado para falar sobre essa manipulação de resultados, né? E é por isso que as polícias federais, a Polícia Federal, elas estão ajudando de acordo com os seus estados. E é assim que entra o apoio aqui de Minas Gerais. A gente ainda tem bastante informação para confirmar, mas é fato que sim, essa parte policial já está sendo feita
e esses mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. E aí existe mais uma informação com relação a essas apostas, é que além de ter sido de pessoas próximas ao jogador, algumas contas foram criadas um dia antes do jogo. Então, praticamente foram feitas para essa aposta, porque a única aposta que elas tinham na conta naquele momento era em cima desse cartão amarelo. Então, por isso, toda essa investigação começou a ser feita, porque é um movimento muito estranho e de pessoas ligadas ao jogador foi identificado por essas casas de consultoria e, de fato, passado agora para um órgão de investigação criminal, porque é crime, né, tentar fazer qualquer tipo de manipulação de resultados, pensando na imprevisibilidade do esporte, no caso do futebol. Abel. Obrigado, Vitória Leite, trazendo aí detalhes que nos deixam, pelo menos eu, estarrecidos, né? Com toda essa investigação, com esses indícios, né? Pessoal criando conta um dia antes, irmão, familiares apostando no cartão. Não é nosso papel aqui querer condenar, e nem vamos fazer isso, mas eu, pelo menos, fico estarrecido com esse tipo de coisa. Eugênio. Tem várias esperar questões as investigações, mas esperar as o negócio investigações é feio, hein? Feitas. Eu tenho algumas questões assim de dúvidas. Essa aposta seria no cartão amarelo ou no vermelho? Mas que muda também? Muda, porque, por exemplo, o cartão amarelo é um cartão amarelo que ele nem atinge o Soteldo. Ele leva um drible, ele tenta... Quando ele leva o cartão, ele já está gritando com o juiz. Já. Mas ele tenta atingir o Soteldo. O grito com o juiz é o que gera o vermelho. É claro que a regra diz, né? Acertar ou tentar atingir ou tentar atingir. Ele não atinge, ele leva um drible desconcertante, por sinal. É verdade que não é uma característica do Bruno Henrique chegar na marcação desse jeito, como ele chegou naquele lance, mas é um amarelo até questionável. Se ele é driblado, a jogada poderia seguir, o árbitro para o lance e dá um amarelo. Ele leva um amarelo, eu só não estou entendendo o que muda, Eugênio. O problema não é se ele levou o problema é que houve apostas no cartão. Não, mas se a aposta foi no amarelo ou no vermelho, porque assim, o vermelho me parece muito mais forçado do que o amarelo. Porque ele vai para lá e xinga o juiz. Aí me parece mais forçado. Tem uma outra questão que está dentro do que a Vitória falou ali, de ser um jogo em que muitas vezes isso acontece, isso é corriqueiro no futebol brasileiro, de você forçar cartão. Limpar cartão. Né? Isso tem há muito tempo. Desde que eu sou criança, tem um jogo difícil ali na frente, limpa o cartão aqui, entra para tomar o cartão, para forçar o cartão. Incentivado pelos técnicos, muitas vezes. Muitas vezes combinado com os técnicos. Isso pode ter acontecido. E aí, vamos imaginar, até recebi uma mensagem aqui de um torcedor que faz sentido. O cara avisa, vou tomar o cartão, nesse final de semana do próximo jogo eu estou de folga, vou aí fazer uma visita. E aí todo mundo, opa, se ele vem, porque ele vai tomar o cartão, vou apostar no cartão. E aí seria uma ingenuidade monstruosa. Mas eu trabalho, com qualquer caso, com presunção de inocência. Tem um jogador na Inglaterra, o Mário Marra vai entrar daqui a pouco e vai falar, o Trippier, que foi suspenso por vários meses, porque ele comentou com um amigo que iria se transferir para o Atlético de Madrid, o amigo apostou e ganhou. Eugênio, estamos pressionando aqui que chegou o Sport Center. Vamos lá então. Desculpa, me estendi. Voltamos amanhã. Vitória Leite tem acompanhado tudo direto da polícia. Vic, bom dia. Conta pra gente o que realmente está acontecendo, quais são os passos da polícia nesse momento. Bom dia, Mário. Um beijo para você, pessoal do estúdio, também para quem está em casa acompanhando a gente. Pois é, a gente está em frente à sede da Polícia Federal aqui de Belo Horizonte. E por que estamos aqui, né? Porque foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão pelo país e os 2 estados envolvidos, no caso, nesses mandados seriam o Rio de Janeiro, onde ficam casas do jogador, e também o Ninho do Urubu, o CT do Ninho do Urubu, onde mais cedo foi cumprido esse mandado, e algumas casas de familiares. E aqui, casas de pessoas relacionadas, amigos ou jogadores que já atuaram com o Bruno Henrique em algum momento da vida aqui em Belo Horizonte, também região metropolitana, Lagoa Santa, Vespasiano, Ribeirão das Neves foram as cidades. Vamos tentar explicar para vocês por partes o que está acontecendo, né? Existe um grupo de ação especializado em combate ao crime organizado, que é o GAECO, e o GAECO do Distrito Federal iniciou, então, essa investigação para entender o que aconteceu de movimentação estranha naquela partida
do Flamengo e Santos, em que o Bruno Henrique teria levado o terceiro cartão amarelo e depois a expulsão, né? Ele já teria levado o terceiro cartão amarelo e ficaria suspenso. Mas foi expulso, ficou suspenso na rodada seguinte, que seria um jogo contra o Fortaleza, desculpa. E aí, o que aconteceu? Diante dessa movimentação, eles perceberam que existe um órgão de consultoria, de fiscalização, que percebeu que várias apostas foram feitas neste cartão amarelo, então foram feitas em cima do cartão amarelo do Bruno Henrique naquela partida por familiares do jogador e também por pessoas ligadas a ele. Por isso os mandados de busca e apreensão nessas cidades que eu citei. E aí o que teria acontecido? Uma probabilidade normal do Bruno Henrique de levar cartão num jogo era de 20%, então 1 a cada 5 jogos. Antes daquela rodada começar, passou para 90%. Por quê? Porque o número de pessoas que apostaram no Bruno Henrique naquele cartão amarelo aumentou exponencialmente. E foi aí que eles estranharam essa movimentação aí, essa quantidade de pessoas apostando em cima do Bruno Henrique. E aí que a investigação, de fato, começa. Então, ela teve início a partir de uma comunicação feita pela Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol, que é da própria CBF, e os relatórios que foram entregues à investigação são da International Betting Integrity Association e a Sports Radar. Então, são empresas que fazem análise de risco e essas suspeitas, então, de manipulação de resultado. E aí, por isso, então, que tanto a Polícia Federal daqui, né, do estado, no caso de Minas Gerais, e também do Rio de Janeiro, estão atuando em conjunto com o Distrito Federal, que é onde tudo teria começado, porque foi ali que teve o jogo, né? Foi no Mané Garrincha. E só pra gente fechar, além dessa movimentação estranha, desse número de apostas em cima deles, muitas contas dessas localizadas, né, dessas pessoas próximas ao jogador, teriam sido criadas um dia antes do jogo ou no mesmo dia. Então, por isso que essa movimentação, de fato, ela levanta suspeitas. É claro, tudo sob o campo de suspeita ainda. Mais pra frente a gente vai ter mais informações do próprio Flamengo também. Logo, logo a gente vai poder ouvir com relação a esse caso, mas de fato a parte policial já está acontecendo e a investigação está sendo feita por aqui também. Mari. Boa, Vitória. E a gente tem conversado desde cedo, eu tirado algumas dúvidas também com a Vitória e a gente vai conversar sobre o caso. Claro, nesse ponto que a Vitória disse, ainda sob a conversa de suspeita e ainda do início de uma investigação. A Vitória citou o lado do Flamengo, eu quero acionar também o Pedro Henrique Torre, trazendo o lado do rubro-negro e como isso tem repercutido também no Rio de Janeiro. Pedro, bom dia. Tudo bom, Mari? Bom dia, um abraço aí para o Marra, para o Prats, um beijo para você. Pois é, não tem como repercutir bem, né? Um terremotozinho causa um grande terremoto também, depende do ponto de vista, porque chacoalha o ambiente, não tem como ser diferente essa investigação sobre o Bruno Henrique, questão de esquema de apostas, a operação muito bem detalhada aí pela Vitória, porque o Flamengo foi surpreendido com essa ação pela manhã e aí, enfim, a agente da Polícia Federal batendo na sede da Gávea, onde nós estamos aqui nesse momento, aqui atrás, né, a sede da Gávea, também no Ninho do Urubu, onde tem, como eu disse, um serviço de hotelaria lá dentro, então cada jogador tem o seu quarto, seus pertences, o Bruno Henrique tem o dele, então aí vão para lá pegar pertences, itens ali que estão incluídos nesse mandado de busca e apreensão. Na casa do jogador também, na zona oeste do Rio de Janeiro. Então ele foi acordado, aí levaram, enfim, pertences como computador, celular, etc. Tudo para ser devidamente investigado, para algum tipo de investigação. E o Bruno Henrique acabou também surpreendido com essa situação. O Bruno Henrique seguiu para o Ninho do Urubu, onde tinha o treinamento marcado para as 9h30, quer dizer, quase 2 horas atrás. Lá está ainda treinando e a programação indica que ele segue para Belo Horizonte, onde o Flamengo enfrenta o Cruzeiro amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Belo Horizonte, onde é a sua terra natal e onde é também alvo de operações da Polícia Federal junto com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, o Bruno Henrique, o Flamengo divulgou uma nota que não teve acesso aos autos ainda do processo, nem nada desse sentido, porque é sigiloso, mas que apoia o jogador por conta, obviamente, da presunção de inocência, ele vai poder se defender, e manteve a programação normal do Bruno Henrique, porque ele é investigado, por exemplo. É diferente do caso do Paquetá, que já avançou e foi denunciado. A questão das pessoas próximas do Bruno Henrique, investigadas também, parentes, amigos, como detalhou a Vitória.
A assessoria pessoal do jogador disse que não vai se manifestar nesse momento, está tudo entregue ao Flamengo, que vai tocar como acha que deve neste momento a situação do atacante do camisa 27, ídolo histórico do Flamengo. Mas a gente tem que aguardar os próximos passos até para saber como é que o Bruno Henrique vai lidar com toda essa situação, porque tem também uma questão, como tem no caso do Lucas Paquetá, uma questão psicológica, o jogador reagir em campo, enfim, como é que ele vai tocar o seu dia a dia, sabendo que agora ele é um investigado numa operação aí contra esquema de apostas de manipulação de resultados. Então é isso, galera, chegamos ao fim do vídeo aqui no canal, vimos aí, né, essa notícia aí bem chata, né, depois que o Flamengo tá melhor aí, né, tá crescendo de rendimento, vem uma notícia dessa para tumultuar o ambiente, e agora é Bruno Henrique tá sendo investigado aí na manipulação de aposta, né? Dá para perceber aí que eu acredito na inocência de Bruno Henrique, mas eu acredito que ele também foi muito inocente, né? Talvez ele contou para a família que iria jogar esse jogo agora contra o Santos, né? E daqui o próximo jogo seria com Fortaleza, seria um jogo em casa. Então ele ia forçar um cartão para jogar contra o Palmeiras e poderia ir visitar a família nessa semana que ele não ia jogar e tal. As familiares, né? Familiares agiram de má fé, né? Aí prejudicaram o jogador, né? Porque talvez o jogador só contou, né? Vai ser difícil, aí talvez eu tomei um amarelo e tal, e vinha visitar vocês. Aí a família, né? Provavelmente aí, sabendo disso, que seria certo ele tomar amarelo, né? Foi lá e apostou, né? Então é complicado porque aí a família acaba prejudicando o jogador, né? Se realmente aconteceu isso, né? Estamos aqui só estipulando, né? Aqui no caso supondo, né? Não sabemos a verdade, aí a Polícia Federal que vai pesquisar sobre tudo isso, né? Investigar, mas a princípio, né? Estamos pensando nesse fato aí. Qual a sua opinião, torcedor? Deixa um comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.